Boa noite, igreja amada. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Mais um tempo diante da palavra e na presença do nosso Deus. E nós gostaríamos de fazer a nossa reflexão baseada num tema, num texto de Atos capítulo 4, versículo de número 36 até o versículo de número 37. Atos, capítulo 4, 36 a 37, vamos falar de um homem que você conhece, já ouviu falar muito e já até cantamos deste homem, Barnabé. Era um homem, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. A vida desse homem, o texto que fala deste homem está em Atos, capítulo 4, versículo 36 até o versículo 37. O versículo 32 também, mas nós vamos ler só o versículo 36 e o versículo 37. Amém? Nos diz assim: foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo ou aquele que consola. Amados, esta semana eu recebi no WhatsApp uma mensagem de um amigo, de um conhecido, de um amigo, de um colega. E ele mandou aquele tipo de meme sobre o caso Flor de Lis, da deputada, da pastora e deputada Flor de Lis. Ele mandou não posso chamar de piada, mas uma brincadeira que eu considero até assim meio de mau gosto. Ele recebeu e me enviou a seguinte frase: que Flor de Lis ensina as mulheres como levar o marido a ficar mais perto de Deus. O caso você conhece, a deputada, ela foi condenada por ter matado o marido e por diversas outras coisas de um relacionamento conturbado. E eu fui fazer uma pequena pesquisa a respeito do assunto e eu vi muita coisa escrita em grupos de igrejas, em grupo de gente crente, de gente cristã, que se intitula de Jesus. Eu fiz algumas anotações, algumas frases, e eu quero ler para os amigos, eu quero ler para os irmãos, eu quero ler para a minha igreja. Uma das frases, que algumas, são muitos comentários, e eu anotei algumas. Uma foi esta que eu acabei de dizer, que ela ensina como deixar o esposo mais perto de Deus. Uma outra que me chamou a atenção é que diz que pastora Flor de Lis, nadou tanto para morrer na praia. Essa pastora e deputada, fazia uma obra filantrópica muito grande durante anos, desde sua juventude e ainda desde muito nova ela já fazia esse trabalho voluntário, que é um trabalho social muito grande, que ela realizava. E as pessoas, pegando na história da sua vida, escreveram isso dela. Nadou tanto, ou seja, fez tanto, ajudou muita gente, contribuiu para muita gente, alimentou muita gente, deu roupa para muita gente, vestiu muita gente, deu água para muita gente, levou muitas pessoas a Cristo, nadou e morreu na praia, fez para muita gente, fez tudo que podia fazer, dedicou-se, esmerou-se no seu ministério, esmerou-se na sua vida, na sua carreira como pastora, na sua carreira como cristã, trabalhou para o reino, dedicou-se para o reino,
mas morreu na praia, ou seja, deu um veredito final, nadou e morreu na praia, quer dizer, nadou, ajudou, abençoou, mas foram para o inferno. É assim que eu interpreto essa colocação, nadou e morreu na praia. Outra frase que eu achei, que me chamou a atenção era: flor de lis, de flor ela não tem nada. Uma outra frase: lobo em pele de ovelha. E dentre muitas outras, essa foi a que mais me chamou a atenção. Ainda se intitula pastora. Até quando, povo de Deus, vamos ter que aturar estas pessoas? Monstras! E colocações pejorativas desta forma. Sabe, queridos, eu li, pesquisei mais algumas coisas e são tantas as palavras duras que não vale a pena nem ser lidas, nem ser comentadas. Mas o que mais me chamou a atenção é que estas frases não estavam em um grupo qualquer. Não foram proferidas por pessoas quaisquer, podemos dizer assim, ou pessoas que não têm uma visão cristã. Estava num grupo de pessoas evangélicas. Estava estes comentários num grupo de gente crente, num grupo de gente que tem a Bíblia, que anda com a Bíblia debaixo do braço, num grupo de gente que um dia levantou a mão para Jesus e disse sim para Jesus. Aí eu fiquei pensando e lendo o livro de Atos, eu me deparei com este texto de José de Arimateia. De José, os discípulos passaram a chamar ele de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo, aquele que consola. E eu fiquei pensando, queridos, em que tipo de crente sou eu depois de Jesus? Quem sou eu depois de ter passado por Jesus? Ao ver este contraste entre um grupo de crente onde faz frases tão maldosas, e quando eu vejo essas pessoas que já disseram que já passaram por Jesus, fazendo frases assim, comentários assim, tão maliciosos, tão dolorosos. E quando eu vejo esse contraste de José, chamado de aquele que dá ânimo, Barnabé, consolação, aquele que dá ânimo, e vejo esse contraste, este paradoxo, este antagonismo. E eu fiquei pensando nisso, querido. E Deus me deu uma palavra aqui e eu gostaria de pensar com os irmãos sobre este antagonismo em que nós vivemos hoje. Jesus chamou 12 e hoje nós somos aproximadamente 50 milhões. Nós somos aproximadamente 50 milhões e que não aquecemos mais nada. 12 transformaram o mundo com a mensagem de Jesus Cristo. Hoje 50 milhões e nós não temos aquecido nada, queridos. Saímos nas redes sociais e nas mídias desta forma. O que eu quero dizer com isso, amados, é que se a luz que em nós há são trevas, tão grandes são tais trevas. Eu paro para pensar na realidade do cristianismo nascente, quando o cristianismo nasceu, quando Jesus havia prometido a descida do Espírito Santo em Atos, no capítulo 1. No capítulo 1, versículo de 6 a 11, nós vemos ali
a ascensão de Jesus e a promessa de Jesus de que o Consolador viria, de que o Espírito Santo viria. Em Atos, no capítulo 2, nós vemos o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo quando eles estavam todos reunidos. Em Atos, no capítulo 3, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida dos crentes, na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos de Jesus. A ação do Espírito Santo, pregavam com poder e curavam e realizavam muitos prodígios e muitos milagres. Em Atos, no capítulo 4, nós vemos como a igreja crescia. E a igreja crescia porque ela tinha uma particularidade muito linda. É que a igreja tinha um pensamento de que tudo era de todos. E é neste contexto que entra José, natural de Chipre. Pensa num camarada bacana, chamado de Barnabé. Ele vende o terreno e entrega o valor no pé dos apóstolos. Um camarada que tinha uma visão de quem ele era na pessoa de Jesus. Ele vendeu o seu terreno, entregou o dinheiro no pé dos apóstolos, porque ele viu que todos tinham necessidade. Porque muitos haviam perdido tudo por causa das perseguições e por causa do Evangelho. Eu não quero entrar no mérito da doação em si, mas da experiência que esse camarada teve com Jesus, que este cara teve com Jesus. Eu fico pensando, queridos, que quem tem uma experiência profunda com Jesus não tem mais só visão de si. Saiu do seu mundo para o mundo de Cristo. Foi assim com este José. Saiu do mundo dele para o mundo de Cristo. Nós, amados, estamos no mundo de Cristo, mas vivendo a nossa realidade. Nós professamos, nós falamos que estamos no mundo de Cristo, mas o mundo não saiu de nós. Quando nós vemos comentários tão maldosos no meio do povo crente, queridos, nós não estamos aqui defendendo a pastora e a deputada, não é? A alma que pecar, esta tem que pagar pelo erro, ela precisa pagar pelo erro cometido. Mas o que me deixa constrangido é de ouvir tantos comentários maliciosos de pessoas que se dizem cristãs. Sabe, amados, aprendemos com José de Arimateia que quem tem uma experiência profunda com Jesus, ele muda de mente, é uma metamorfose, é um novo homem, é uma nova criatura. As coisas velhas, os pensamentos maus, isso precisa ficar longe de nós. O nosso coração, acredito eu, acreditamos nós, acredita você, que foi transformado. Mas que coração transformado é este que maquina o mal, que pensa o mal e que fazem acusações tão dolorosas? José foi chamado de o homem da consolação. A palavra do crente precisa ser a palavra de bênção e não de maldição. Tem uma paixão pela causa de Cristo. O nascido de novo, transformado, tem esta convicção. A causa de Cristo é que está em mim, é que está imbuída em mim, e precisa estar enraizado em mim, e precisa estar em mim. E qual é a causa de Cristo? A causa de Cristo não é outra senão o outro. Ele morreu foi pelo outro. A nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver precisa ser bem outro, querido. Há uma contradição em aquilo que eu digo que sou e aquilo que eu de fato sou. Eu não posso enganar a mim mesmo e muito menos a Deus. Eu preciso ter uma consciência clara e limpa em relação àquilo que Cristo é na minha vida, porque senão eu estou me enganando. Eu falo isso, querido, com um pesar muito grande, com uma preocupação muito grande com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Queridos, quando a gente fala
acusamento. Até quando, povo de Deus, nós vamos tolerar isso? Desejando mal para a deputada, queridos, nós estamos nos igualando a ela, desejando mal para o irmão, desejando mal para a irmã, desejando mal para o amigo, nós estamos aqui nos assemelhando, estamos nos nivelando. José, este camarada, ele entendeu, depois de Cristo a vida dele foi outra, uma conversão que se nota. Não só nas palavras, mas nas ações e nas atitudes. Ele não tinha mais a sua vida só em si, saiu do seu mundo para o mundo de Cristo. É o que nós precisamos fazer. Transformar pela renovação da mente, do coração, do ser. Porque não adianta, querido, eu falar que sou aquilo que eu de fato não sou, estou me enganando. Não há vida, queridos, não há vida em mim quando os meus pensamentos são pensamentos maquiavélicos, pensamentos que geram mal. Quem tem uma experiência profunda com Jesus não tem mais visão só de si. Saiu do seu mundo para o mundo de Cristo. Foi assim que José fez. Foi assim que aconteceu na sua vida. E como passou a pensar José, agora Barnabé, o homem da consolação, o homem que dá ânimo, o homem que leva alegria, um homem disposto a abençoar, um homem que não tem um pensamento voltado só nele mesmo. Um homem desse, eu paro para pensar, analisando a vida de José, o que é que passava na cabeça de José? O irmão não é só mais um conhecido, ele é parte de mim. Precisamos ter isso em mente, querido. O meu irmão, o meu amigo, o meu conhecido, ele deixa de ser simplesmente um conhecido e passa a fazer parte de mim. A preocupação de José era essa: se eu tenho, o outro precisa ter. Se eu sou, o outro precisa ser. Não fazer por obrigação, e sim de coração. Parece que, querido, quando temos pensamentos assim, distorcidos em relação ao outro, eu estou fazendo o favor que faço para ele por obrigação e não de coração. José se dispôs, ele fez liberadamente, ele fez por querer. Precisamos ter este pensamento de fazer ao outro por querer fazer, não por ser constrangido em fazer. Uma somente, um só coração, tinham tudo em comum. Aprendamos com Jesus, querido, o Pai é nosso, o pão é nosso, o céu é nosso. Saímos do mundo do eu para o reino de Jesus, foi isso que José fez. No pensamento de José, estamos juntos e misturados. Me faz lembrar do apóstolo João: filhinhos, amemos não só de palavras, mas de ações e com atitudes. A oração de Jesus foi assim: Pai, eu oro, Pai, para que o meu povo, para que eles sejam um como eu sou um contigo. Quero deixar aqui, querido, estas palavras. Que tipo de crente sou eu depois de Jesus? Que mudança Jesus realmente causou em minha vida? Jesus causou uma mudança em mim, uma mudança crescente, ou foi só aquela mudança do querer, mas não do ser? Eu preciso querer mudar, mas eu preciso realmente mudar. O querer só não basta. Desejar só não basta, eu preciso ser como Jesus Cristo foi.
Eu preciso tomar atitudes e cumprir as atitudes pelas quais eu tomo. Eu desejo, eu vou ser de Cristo, a minha atitude é ser de Cristo. Se eu sou dele, eu preciso agir como ele. Se eu nasci de novo, eu preciso viver esta nova criatura que Cristo me ensinou a ser. Eu preciso viver esta nova criatura. A nova criatura não tem pensamentos maquiavélicos, não deseja o mal, não maquina o mal. Quem nasceu de novo, queridos, tem um coração transformado. Eu quero te deixar essa pergunta: quem é você depois de Jesus? Que Deus complete essa palavra aí no seu coração, querido. Que você seja realmente uma pessoa transformada. Que você olhe para o outro e veja você. Que você olhe para o outro e ame de fato e de verdade. Isto é possível, nós aprendemos com José, que foi transformado o seu nome para aquele que dá ânimo. Não é aquele que critica, não é aquele que calunia, não é aquele que deseja o mal, mas é aquele que consola, aquele que leva vida, aquele que leva alegria. Precisamos ser uma nova pessoa depois de Cristo. Que o seu nome seja mudado para o homem da consolação, para a mulher da consolação, para aquele que dá ânimo, para aquele que dá e para aquele que leva alegria. Quem tem Jesus, queridos, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aprendamos com José para que o nosso nome seja mudado para aquele que dá ânimo. Maria da Consolação, José da Consolação, Paulo da Consolação, Pedro da Consolação. Aquele que dá ânimo é aquele que teve um encontro real e sincero com o Senhor Jesus. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia a palavra que produza vida. E vida com abundância na vida do meu irmão, na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida do meu amigo. Oremos, queridos, para a vida da pastora e então deputada. Oremos pela vida daqueles irmãos que fazem tão desastrosos, comentários tão infelizes. Sejamos diferentes, queridos. Que sejamos de fato filhos da luz. Que Deus complete aí esta palavra no seu coração, em o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus.